Bom dia, bom dia! Bonjour para vocês! Mais uma aula do nosso Macarrão Talk, começando nessa terça-feira. Terça-feira ensolarada por aqui na França, e isso não acontece toda semana, vocês sabem disso, então a professora aqui está feliz demais. Primeiro porque tem sol, segundo porque é terça-feira, terceiro porque vocês estão aqui e quarto porque hoje é aula de mão na massa. Eu adoro fazer uma aula mão na massa com vocês. Tema da nossa aula de hoje: os segredos da macarronagem. E vocês vão ver que macarronagem vai muito mais além do que o simples ponto de fita que vocês ouvem por aí. Para vocês que estão entrando, já vão deixando o like aqui embaixo do vídeo. Isso deixa a professora muito mais feliz, muito mais grata por ter vocês aqui. Não cobro R$1, não cobro 1 centavo para vocês estarem aqui comigo todas as terças-feiras e entrego conteúdo de coração gratuitamente. Então ajuda aqui o canal a crescer simplesmente deixando um like aqui embaixo do vídeo. É isso tudo que eu tenho para pedir para você. Então, pessoal, resolvi trazer o tema da aula de hoje, macarronagem, que é, acho que um dos maiores medos, né, de quem começa a fazer macarrão e vai ouvir muito a falar sobre essa questão da macarronagem. É por isso que eu fiz questão de trazer esse tema aqui na aula de hoje. Hoje eu vou mostrar para vocês que macarronagem vai muito mais além do que ponto de fita. Ponto de fita eu vou mostrar para vocês daqui a pouquinho, tá? O que isso significa. Mas, sobretudo, eu quero que vocês entendam aqui de uma vez por todas o que é essa famosa macarronagem, né? Vamos começar falando sobre a palavra em si. Macarronagem é uma palavra que existe só na língua francesa, tá? É uma palavra francesa que não tem tradução para idioma nenhum. Então, em português, né, a gente vai chamar de macarronagem ou macarronage, tá? Tanto faz. A gente sempre adiciona um N aí no final para ficar mais fácil para a gente pronunciar. Mas em francês, o nome correto é macarronage, tá? O R está sempre presente. E macarronagem é uma palavra que existe para definir o jeito de mexer a massa de macarrão. Ou seja, é uma palavra que existe só na receita de macarrão. Em nenhum outro lugar existe a palavra macarronagem. E mexer a massa do macarrão, gente, requer habilidade e requer técnica. Quem já viu macarrão? Macarrão não tem um pezinho embaixo? Que a gente chama de pezinho ou sainha? Então, o pezinho do macarrão, gente, nada mais é do que ar. Ar dentro da massa, porque massa de macarrão não vai fermento. Então, como é que é possível que o macarrão cresça na hora do forno? Ele cresce graças ao ar e à umidade, tá? Esse ar, pessoal, ele vem da onde? Ele vem do merengue. Todo macarrão é feito de merengue, tá? Ai, Pri, eu não sei o que é merengue. Merengue é a mesma base para fazer suspiro, tá, gente? Bater clara com açúcar, isso é merengue, tá? E quando você bate a clara com o açúcar na batedeira, o que você tá fazendo? Você tá introduzindo ar dentro das claras de ovo, né? Dentro das claras em neve. Clara em neve é ar, simplesmente ar, tá? Quando a gente adiciona o açúcar, a gente tá estabilizando esse ar. E aí que vem a nossa querida macarronagem. O que é macarronagem? Vocês estão me olhando aqui perguntando por que você está fazendo. Gente, eu só tô colorindo aqui as massas de macarrão, tá? Aqui eu tenho farinha,
de amêndoa com açúcar, clara de ovo e eu adicionei corante. Utilizei esse corante aqui, Aquamarine da Gran Chef, em gel, tá? Olhem só, cor legal, né? Olha só que cor bonita. Aí nem dá pra ver. É tipo um verde meio azulado. Então, eu dividi aqui a minha massa em duas, porque o objetivo aqui vai ser fazer a macarronagem com vocês. Aqui eu já tenho um merengue, tá? Esse daqui é o merengue italiano. Para quem não sabe fazer merengue italiano, já ensinei aqui em uma das aulas do Patisserie Talk. Então depois você procura lá para você aprender a fazer merengue italiano, que é o melhor merengue para fazer macarrons. Então, eu já deixei tudo pronto aqui antes da nossa aula começar. O que é a macarronagem, gente? Macarronagem é o ato de misturar o merengue ao restante dos ingredientes. É o que a gente chama de secos, né? A gente mistura o merengue aos secos. E por que a gente só não mistura assim, como se fosse uma massa de bolo? Justamente porque não é massa de bolo. A massa do macarrão, gente, é uma massa muito delicada. Então, a macarronagem é uma técnica para fazer essa mistura entre o merengue e os secos, para a gente remover uma parte do ar presente dentro desse merengue aqui, porque se a gente não mexer bem a nossa massa, o que vai acontecer? Vai ter ar em excesso dentro da massa do macarrão e aí os macarrons vão simplesmente estourar dentro do forno. Quem aqui já não fez macarrão e o macarrão estourou tudo, craquelou por cima, virou um vulcão? Provavelmente. Ou o seu forno estava quente demais, ou a textura da sua macarronagem não estava no ponto correto, tá? Então aqui, gente, eu tô fazendo uma pré-homogenização da minha massa, porque eu quero mostrar para vocês a diferença de cada ponto de macarronagem que eu vou fazer aqui agora, tá? Aqui já faz mais de 10 anos que eu faço macarrão, então eu já tenho experiência para dividir massa no olho, só sentindo textura, né? Quem é meu aluno sabe do que eu tô falando. Então aqui, gente, ó, técnica da macarronagem. Sempre movimento circular, tá? Sempre delicadamente. Leva a massa de baixo para cima e exerce uma leve pressão com a espátula. Movimento circular, leva a massa de baixo para cima e exerce uma leve pressão com a espátula. Vou mostrar para vocês aqui de cima e vocês não liguem não, porque tem um sol maravilhoso aqui na bancada, tá? Espero que dê para ver certinho. Essa massa aqui já fiz uma pré-homogenização. Agora eu vou terminar de pré-homogenizar essa daqui. Mesmo esquema. Leva a massa de baixo para cima com a espátula. Exerce uma leve pressão para remover parcialmente o ar de dentro da massa. E agora aqui eu vou mostrar para vocês dois tipos de macarronagem em dois pontos diferentes, tá? Vocês já devem ter ouvido falar no famoso ponto de fita. O ponto de fita, gente, nada mais é quando a massa escorre pela espátula e ela não quebra. Acontece que aqui, o que eu vou mostrar para você é um ponto de fita que vai passar do ponto, que é o que a maioria das pessoas faz. A pessoa mexe, mexe, mexe. E aí, o que acontece? Passa do ponto.
Ó, a massa aqui ainda tá quebrando. Estão percebendo? Ainda não está em ponto de fita. Então, eu vou, de propósito, aqui, mexer a minha massa até ela atingir o ponto de fita, tá? Sempre com a mesma técnica, movimento circular, leva a massa de baixo para cima e exerce uma leve pressão com a espátula. Nossa, a cor ficou linda, hein, gente? Olha só. Adorei esse corante aqui da Gran Chef. Vou mostrar aqui pra vocês o ponto dessa massa. Gente, eu tô mexendo bastante aqui porque eu quero que a massa passe do ponto, tá? Prontinho. Venham observar comigo esse ponto de fita aqui. Esse primeiro ponto da macarronagem, ó. Vocês estão vendo que a massa, ela quebra. Deixa eu me aproximar da câmera aqui. É isso que acontece quando a gente trabalha sozinha. Olhem só esse ponto de fita. Ele é um ponto que tá deslizando super rápido, tá, gente? Ó. Tá? Então, muita gente vai fazer macarrão, vai mexer, vai falar, nossa, a massa tá linda, tá brilhosa, tá no ponto de fita, ó. Olha que ponto de fita lindo. Realmente, a massa tá bonita, tá brilhosa, tá com ponto de fita, mas esse ponto de fita aqui, ele tá errado, tá? Passou do ponto. Vocês já vão entender o porquê. Agora vamos pra segunda macarronagem aqui. Segundo ponto de fita, não vou mexer muito, tá? E olha só, ele tá caindo como se fosse uma fita de cetim e agora que quebrou. Mais uma vez, ó, vou mostrar aqui pra vocês de pertinho. Ele cai em ponto de fita. Mas vocês percebem que a diferença entre essa massa daqui e essa massa aqui é que esse ponto de fita aqui, ele cai muito mais rápido. A massa está muito mais fluida. E o problema dos macarrons é realmente esse. É exatamente esse o problema que os alunos enfrentam, que as pessoas que vão aprender a fazer macarrão vão enfrentar. O ponto de fita, gente, é subjetivo. Isso significa que você vai olhar para o ponto de fita e que para você vai estar no ponto certo, para mim vai estar no ponto errado, para mim vai faltar mexer um pouquinho mais, para você você acha que tá bom. Então, no começo, quando a gente tá aprendendo a fazer macarrão, é muito subjetivo, isso é absolutamente normal, porque a gente ainda não conhece o ponto certo da massa, a gente precisa de experiência para poder ter essa análise, né? Saber se tá ou se não está no ponto correto. E aí chegou a hora da verdade, que é pingar os macarrons para ver se está no ponto correto ou não. Então, vou colocar toda essa massa aqui dentro da manga de confeitar. E vou colocar a segunda massa também dentro da manga de confeitar. E nós vamos comparar as duas massas
depois pingadas. Estão me perguntando aqui se dá para fazer macarronagem na batedeira. Com certeza. Quando eu faço produções de macarrão, gente, é só na batedeira, porque é tempo, né? É tempo que vocês ganham. Ó, essa segunda massa aqui, ela tá bem menos fluida do que a primeira, tá? E era exatamente isso que eu queria para poder mostrar para vocês. Vou pingar essa segunda massa e vocês vão observar a diferença entre cada massa. Vocês vão entender de uma vez por todas o que significa observar textura. Então, essa daqui foi a segunda massa, né, que eu deixei menos fluida. O ponto de fita, ele tava deslizando muito mais devagar comparada com a primeira massa. E agora eu vou pingar a primeira massa. E vocês vão ver a diferença entre cada uma. E aqui a gente já consegue ter as primeiras percepções visuais. Vocês conseguem perceber essa primeira massa aqui que eu pinguei, que todas as bolinhas estão com a marcação aqui na parte de cima? Ficou com a marcação do biquinho perlê? Pois é, isso significa que essa massa aqui está com... Até coloquei, passei o dedo aqui, sem querer querendo, né? Como dizia o Chaves. Vocês conseguem perceber aqui que todos esses macarrons ficaram com a marcação do biquinho perlê. Isso significa, quando eu levar para o forno, provavelmente vai acontecer duas coisas. Primeiro, é que eles vão ficar marcados na parte de cima. E segundo, provavelmente esses macarrons aqui têm uma chance muito grande de estourar, tá? Ou seja, rachar na parte de cima, porque essa massa aqui está com excesso de ar, ok? Agora, vamos observar essa segunda massa aqui, que foi pingada. Eu não pinguei os macarrons muito próximos um do outro. Porém, o que vocês conseguem notar aqui? Vocês conseguem notar que a massa ela está se abrindo, tá? Eu pinguei esses macarrons aqui exatamente do mesmo tamanho. Então, vocês conseguem perceber que esses macarrons aqui da primeira fileira, eles não expandiram, eles não se abriram. Então, as bolinhas ficaram aqui pequenininhas. E esses macarrons aqui, né? Primeiro que eles não ficaram redondinhos, né? Eles estão ficando com um formato bem esquisito. Segundo, a massa aqui, ó, tá quase colando uma bolinha na outra. Provavelmente, quando eu levar pro forno, os macarrons vão encostar um no outro, vão ficar todos colados. Na parte de baixo, o que vai acontecer? Os macarrons vão ficar parecendo uma textura de chiclete, tá? Eles não vão assar por completo, por mais que você deixe ele no forno lá um tempão, vai ter uma certa dificuldade de assar esses macarrons aqui. E por quê? Porque a massa está fora do ponto. A massa está mole demais. E olha só, quanto mais aqui o macarrão espera, mais ele vai se abrindo, ó. O macarrão, ele tá quase aqui, ó, encostando um no outro. Vocês estão vendo que a massa tá expandindo? Então, o que eu quis mostrar para vocês aqui na aula de hoje foi exatamente tentar trazer a questão subjetiva em relação às texturas, tá, gente? Então, vocês vão ouvir falar por aí, mas o macarrão tem que atingir o ponto de fita e tem que a massa escorrer e ficar brilhosa. Gente, mas isso não significa muita coisa, principalmente quando a gente está começando a aprender a fazer macarrão. A gente precisa aprender a conhecer a textura certa, o ponto correto. Não é simplesmente falar, atingir o ponto de fita, porque o ponto de fita existem diversos pontos de fita
Já fiz vídeo aqui no canal, já mostrei para vocês o que os diferentes pontos de fita significam, né? Um ponto de fita menos fluido vai deixar o pezinho maior, o mais fluido vai deixar o pezinho menor, vai deixar o macarrão mais lisinho por cima, vai deixar o macarrão mais brilhoso também. O macarrão, na verdade, o aspecto físico do macarrão, né, que seja com o pezinho maior, pezinho menor, ele vai depender de cada um, do gosto de cada um. E se você gosta de um pezinho maior, você precisa saber o que você precisa fazer com a sua massa para ele ficar naquele estilo, né, no seu estilo. E aqui o que eu quis mostrar para vocês que ponto de fita não significa nada, que ponto de fita é subjetivo e que a gente pode atingir um ponto de fita e esse ponto de fita estar errado. Então, ambos os pontos de fita que eu mostrei para vocês aqui na aula de hoje, eles estão incorretos, tá? Olha só, o macarrão aqui ele já tá tudo grudado um no outro, olha, gente. Vocês estão vendo? Quanto mais o tempo vai passando aqui, mais ele vai expandindo. Então, se o seu macarrão tá expandindo, tá grudando um no outro, a massa tá espalhando, provavelmente você tá mexendo demais a sua massa. Se o seu macarrão tá ficando todo marcado assim na parte de cima, provavelmente está faltando macarronagem na sua massa e também tá errado, tá? Então, o que eu tenho para falar para vocês aqui? É importante você treinar o seu olhar para você saber se o ponto está correto ou não. Tenham em mente que o ponto de fita correto significa ter ar na quantidade certa dentro da massa do seu macarrão. Se tiver ar em excesso, teu macarrão vai rachar, o pezinho vai ficar alto em excesso, vai ficar com marcação do biquinho em cima. E se o seu macarrão, a sua massa de macarrão estiver faltando ar, né, porque você mexeu demais a massa, é isso que vai acontecer. Tua massa vai ficar achatada, o ponto de fita vai ficar muito fluido, o pezinho talvez não vai nem subir por falta de ar, tá? E os macarrões eles vão espalhar, vão ficar todo grudado, tudo feio, como vocês estão vendo aqui. Gostaram dessa aula, gente? Eu achei maravilhosa. Vocês pedem tanto para eu falar sobre a questão do ponto de fita que eu fiz questão de trazer na prática isso para vocês. E saibam, pessoal, que é absolutamente normal a gente passar por essas fases de aprendizado, que a gente vai treinando o nosso olhar. Para quem é aluno do meu curso sabe que eu mostro certinho como fazer o teste do ponto de fita, porque isso também muda tudo. Qual que é o ponto correto, né? O ponto de fita correto para você fazer uma modelagem, para você fazer um macarrão tradicional, para você fazer uma roseta com a massa de macarrão, já vai mudar o ponto de fita. Então, tudo isso eu ensino os meus alunos a treinarem o olhar através da técnica dos 3 T's, né? Técnica de observação de tempo, temperatura e textura, sobretudo. E agora, vocês que já conhecem o que não fazer, vocês já vão poder treinar o que fazer, né? Qual que é o ponto de fita correto. Para quem quiser aprender mais sobre macarrão, aprender a fazer da maneira correta, sem perder tempo, vou deixar o link para vocês no meu curso Macarrões para Todos aqui embaixo do vídeo. É um curso bem legal, super completo, onde eu ensino a fazer os macarrões tradicionais, toda a parte de coloração, toda a parte de recheio, conservação, maturação, congelamento, para vocês que já querem ter tudo em mão aí para começar a produzir e vender, né? É claro. Quem é aluno do MPT, do Macarrões para Todos, quando eu abrir uma turma do Fórmula Macarrão 360, que é meu curso mais completo, aí pode migrar para o curso mais completo, pagando um valor bem inferior, o que não acaba pesando no bolso, né? Permite vocês começarem a fazer macarrão, ver se você vai curtir esse processo. E aí, para quem quiser se especializar mais nesse universo dos macarrões, depois pode entrar para o curso mais completo, pagando só a diferença, tá? Ambos os cursos são maravilhosos, ambos os cursos são os melhores, os mais bem avaliados do Brasil hoje na plataforma da Hotmart, então pode entrar sem medo,
Tem 15 dias para vocês testarem. Eu não tenho medo nenhum do meu método, eu sei que funciona para todo mundo. Por quê? Porque eu ensino o aluno a utilizar o tico e teco aqui e não somente a reproduzir uma receita passo a passo, tá? Porque receita passo a passo com macarrão não funciona. Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Eu achei maravilhosa, viu? Olha, se eu tivesse tido essa aula aqui quando eu comecei a aprender a fazer macarrão, nossa senhora, eu já teria acelerado em 1000 vezes o meu processo de aprendizado, porque eu sofria, hein? Então, valorizem a professora aqui, que traz com muito carinho técnica e conhecimento para vocês de forma gratuita, e não esquece de deixar o like aqui embaixo do vídeo, tá bom? E para você que quer aprender algo especial, algum tema que eu ainda não abordei aqui no canal, deixa aqui embaixo do vídeo o teu comentário pedindo: Pri, eu quero essa aula com esse tema, que eu vou pensar com muito carinho para organizar as próximas aulas, tá certo? Então é isso, gente. Beijo grande para vocês, bisu bisu. Vejo vocês na terça-feira que vem aqui no YouTube e na quarta-feira, amanhã, lá no meu canal do Instagram, @PriscilaCatapã. Beijo grande para vocês, gente. Tchau, tchau. Fiquem com Deus.